Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. Tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos primeiro para a correção da atividade da aula anterior? Vamos corrigir, conferir aí, pega um caderno, tá bom? Na primeira questão dizia o seguinte: escreva a leitura dos números 208. Aí vocês olhem aí na imagem, se vocês escreveram certinho a leitura do número, certo? 208, 1243. Na letra C, 45.736. E na letra D, 2.365.970. Observem aí, vejam se vocês fizeram direitinho. Na segunda questão, diz o seguinte: responda as questões a partir desse número. Que a gente tem aí 34.564. Na letra A, ele pergunta: quantas ordens tem esse número? Lembra, ordens são a quantidade dos números, dos algarismos que a gente tem aí. A gente tem 5 algarismos, então a gente tem 5 ordens. Qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? A ordem das centenas está na casa do quê? Aqui a gente tem a unidade, dezena, centena. Então, está no 3. E qual é o número? Na posição 3. Qual é o número que está? O 5. Quantas classes tem esses números? As classes, lembrando, vai de 3 em 3. Aí, a gente tem quantas? 2 classes. Questão 3. Use as palavras mil, milhão ou milhões, ou bilhão, bilhões, para escrever os números em destaque. Letra A. Analistas das mudanças climáticas mundiais estimam que, por volta de 2080, 1 milhão de pessoas sofrerão de fome e sede no planeta. Então, aí, qual é a palavra que a gente escreve? 1 milhão. Letra B. As praias dos rios Araguaias e Tocantins atraem os anos cerca de 100 mil turistas de todo o país. Então, como é que a gente escreve? 100 mil. Letra C. Estima-se que até 2080, nosso planeta terá 9 milhões de habitantes. Então, aí como é que a gente escreve? 9 bilhões, aliás, desculpa, 9 bilhões. Na quarta questão, dado o número 137 bilhões 459 mil, aliás, 137 milhões 459 mil 72. Indique quantas unidades representam os algarismos 7, que está à esquerda do 4. Perceba que ele está na terceira ordem, terceira classe. Então, ele está na classe dos milhões. Então, a gente coloca aí o 7 e mais 6 unidades de zeros. Quantas unidades representa o algarismo 7, que está à esquerda do 2? Está na casa aí, no caso, o 7 está na casa da dezena. Quantas unidades vai ter? 70 unidades, certo? Espero que tenham respondido e conferido as respostas. Agora, vamos para a aula de hoje? Sobre operações com números naturais. E os conteúdos? É sobre a descrição do processo de resolução de problemas, elaboração de problemas envolvendo as operações adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Vamos para a adição de números naturais? Qual é a ideia de adição que a gente tem? A ideia é de somar, de juntar. Então, vocês percebam aí, como você faria esse cálculo mentalmente? 7 mais 4, mais 6, mais 5, mais 9, mais 12. Como é que vocês fariam? Pensem aí e respondam. Vamos ver aí, ó, o algarismo convencional da adição. A gente tem a casa da unidade e da dezena. Observe que quando juntamos 2 unidades mais 2 unidades, obtemos 3 unidades, ou seja, uma dezena e 3 unidades. Então, fica 3, sobe 1. Aí, a gente soma mais essas unidades aí, ó. 1 mais 1 mais 1, 3. 3 com a unidade, com a dezena que subiu, com a dezena que subiu, dá 4. Então, aí a soma dá 43. Essas soma que a gente fez a soma são chamadas de parcelas. E o total chama total ou soma. E dá a ideia de juntar
quantidades. Outra ideia de adição é de acrescentar uma quantidade a outra já existente. Então, a gente tem uma tabelinha aí de uma história e a quantidade de votos. No exemplo, ele pergunta aí, ó, com quantos votos teria ficado a história da Cinderela se tivesse recebido mais 8 votos? Percebam que a Cinderela, ela recebeu quantos votos? 4 votos. Então, se eu somar 4 mais 8, vai me dar 12 votos. Então, aí, ele fez a ideia de quê? De acrescentar já uma quantidade que existia. Ela já tinha uma quantidade de voto e acrescentou mais 8 votos, que aí deu 12 votos. Vamos resolver esse problemazinho? Davi tinha 437 na poupança e depositou 295. Quanto ele tem agora na poupança? Vamos ver. Então, se eu fizer 437, certo? Aí ele disse que depositou mais, no caso, 295. Se ele depositou, acrescentou ao valor que já tinha existido. Então, ele acrescentou mais 295. Lembrando sempre da regrinha de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. E aí, coloca o sinal de mais e a gente faz a operação. 5 mais 7, 12. Fica 2, que é da unidade, e sobe a dezena, que é 1. E agora eu somo 1 mais 3, 4. 4 mais 9, certo? Aí a gente faz a soma, dá 13. Sobe 3, fica 1. Aliás, desce 3, sobe 1. Aí aqui eu tenho 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. Então, aí, na poupança dele tem quanto? A gente colocando o símbolo do dinheiro aqui, ó, a cifra. R$ 732. A poupança dele tá bem cheia, né? E a subtração de números naturais? Percebam aí que a gente tem. Se 5 pessoas que escolheram a história de Chapeuzinho Vermelho tivessem votado na história da Cinderela, com quantos votos teria ficado a história de Chapeuzinho Vermelho? O algoritmo que a gente faz convencional da subtração é o sinal de menos. Então, eu tenho 12, né? Que aí eu vou fazer a subtração 12 menos 5, que dá 7. As parcelas aí são chamadas minuendo e subtraindo. E o resultado da subtração a gente chama de diferença. Quando vocês ouvirem falar sobre diferença, a gente está falando sobre subtração. Então, eles servem, certo? A subtração para tirar uma quantidade da outra. Nessa figurinha que vocês estão vendo, a menina diz o seguinte: vou parar quando começarmos. Quando começamos, eu tinha 125 figurinhas. E a outra menina diz assim: e até agora? Você já perdeu 95. Com quantas figurinhas Tiago ficou? Então, eu faço o quê? 125 menos 95. Ele restou aí 30, tá? Dessas figurinhas. Que aí dá a ideia de retirada. Também tem a ideia de comparar quantidades. Que aí a gente pode comparar duas quantidades. Geralmente perguntamos: quanto uma delas tem a mais do que a outra? Qual a diferença entre elas? Quanto falta para uma delas alcançar ou completar a outra? Então, aí dá a comparação de quantidade. Por exemplo, Carlos tem 4 anos, Maria tem 11 anos. Quantos anos Maria tem a mais do que Carlos? Resolução: se Maria tem 11 anos, Carlos tem 4, eu faço o quê? 11 menos 4, que é igual a 7. Então, se compararmos a ideia, aí a gente comparando a idade de Carlos com de Maria, certo? Ou eu posso fazer o seguinte: se ele tem 4 e o total é 11, e Maria tem 11, quanto falta para ele ter para chegar em 11? Aí a gente tem o 7. Probleminhas. Thaleson tinha R$ 72 e gastou certa quantia do seu avô.
Depois disso, ele ficou com R$ 102. Quanto Thaleson ganhou do seu avô? Se Thaleson tinha 72 e ganhou uma quantidade, e ao total ele tinha 102, então a gente faz o quê? Faz a conta aí que a gente tem aí 102, que é o total que ele recebeu, menos 172. 102 menos 72. Certo? Aí a gente faz a operaçãozinha. Para a gente saber quanto que ele ganhou do seu avô. Então, eu faço 2 menos 2, 0, né? 7 menos 10, 3. Então, aí ele recebeu do seu avô R$ 30. Então, na letra A, anotem aí que é R$ 30. Se ele gastar R$ 22 da quantia que possui, com quanto vai ficar? Se ele possui 102, certo? E está dizendo aí, se ele gastar R$ 22, vai ficar com quanto? Então, eu faço 102 menos 22. 2 menos 2, 0. 2 menos 10, 8. Então, se ele gastar R$ 22, ele fica com R$ 80. Então, toda vez que tiver a ideia de tá faltando para... A gente utiliza aí a subtração. E na multiplicação, vamos ver? Vejam aí, a gente tem a relação fundamental da multiplicação, que é fator vezes fator igual o produto. O que a gente está multiplicando, a gente chama de fator, e o resultado dessa multiplicação, a gente chama de produto. Então, está relacionado à ideia de adição de parcelas iguais, certo? Quando a gente tiver fator, produto. Por exemplo, a gente tem aí, ó, 53 vezes 12. Então, se eu multiplicar 2 vezes 3, 6, 2 vezes 5, 0. Aí, depois, vou multiplicar aí, ó, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 5, 5. E eu vou somar depois essa parcela. Também dá a ideia associada à multiplicação é de adicionar parcelas iguais. Nesse probleminha eu tenho qual é o valor do telefone ao lado que está sendo vendido na loja barateira. Diz assim que é 3 vezes a parcela de 26. Então, quando ele fala a ideia de adicionar parcelas iguais, ele está dizendo que vai ser 3 parcelas de 26. Certo? 3 parcelas de 26. Em vez de eu somar 26 mais 26 mais 26, eu faço o quê? Se são 3 parcelas, eu faço 26 vezes 3. Tá bom? E aí, eu faço o cálculo, que me dá a resposta de 78, como está na figura. Depois tem a imagem de disposição retangular. Quantas carteiras há nesta sala de aula? Você olhar no comprimento, a gente tem 8 cadeiras. Na outra, a gente tem 5. Então, basta multiplicar. 8 vezes 5, 40. Também dá a ideia de possibilidades de combinações. Que aí a gente tem nesse exemplo, numa lanchonete há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Então, percebam aí que aí se eu escolher abacaxi, eu tenho 3 opções de copos: pequeno, médio e grande. Para o suco de laranja, a mesma coisa. Para o de melancia também e o de uva também. Então, basta eu fazer o quê? Se é 4 tipos de suco e 3 tamanhos de copo, eu vou fazer o quê? Multiplicar. 4 vezes 3, 12. O 4 representa o número de frutas e o 3 representa o número de copos, os tamanhos dos copos. Então, aí ele vai ter 12 possibilidades de combinações. Também dá a ideia de proporcionalidade, certo? Aí ele diz assim, tem 50 metros de rolo. Um rolo vezes 3, dá 3 rolos, aí dá a proporção. Aí vou aumentar 3 vezes 50 também, 150. Se eu aumento esses 3 rolos, multiplico por 5, dá 15 rolos. E aí eu também multiplico
os metros, que vai dar 150 vezes 5, 750. Então, se eu aumento, se eu multiplico, a ideia aí vai ser de proporcionalidade. Vou aumentando por igual. Sendo que a ideia da multiplicação, ela é distribuída nesses quadros aí. Nessas 4 propriedades. Comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva. Vamos ver um pouquinho de cada uma? Na comutativa, o que é que a gente calcula? É uma multiplicação de 2 números naturais, quaisquer. As ordens dos fatores não alteram o produto. Então, tanto faz eu multiplicar aí 14 vezes 25 ou 25 vezes 14. Ou também 24 vezes 2 ou 2 vezes 24. Lembra lá também na tabuada, quando a gente multiplica e que a gente multiplica, por exemplo, 2 vezes 3, 6. Mas se eu multiplicar 3 vezes 2, também vai dar o mesmo resultado. Certo? Então, aí a ordem não vai alterar no resultado. Tanto faz, você pode multiplicar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, que vai dar o mesmo resultado. E a gente utiliza o símbolo da multiplicação tanto como o x como o pontinho. Quando tiver com x ou com pontinho, a gente está representando a multiplicação. Ideia de associativa. É uma multiplicação de 3 ou mais números naturais. Quaisquer. Podemos associar os fatores de modos diferentes. Então, percebam que eu tenho aí 2 vezes 18 vezes 5. Eu posso primeiro multiplicar 2 vezes 5, que dá 10. E depois eu multiplico 10 vezes 18, que dá 180. Ou eu posso fazer a seguinte. Multiplico 5 vezes 18 vezes 23. Eu posso multiplicar os últimos, que é 18 vezes 23 dá 414. E depois eu multiplico por 5, que dá 2070. E o elemento neutro? O elemento neutro da multiplicação é qualquer número natural, independente da ordem, não altera o seu valor, seu número. Então, 1 vezes 18, 18. 22 vezes 1, 22. O elemento neutro aí é o 1. Toda vez que eu multiplicar por 1, vai dar sempre o valor dele mesmo, certo? 1 vezes 18, 18. 25 vezes 1, 25. Na distributiva, para multiplicar um número natural por uma soma de 2 ou mais parcelas, multiplicamos os números pelas parcelas, a seguir adicionando os resultados obtidos. Essa propriedade também pode ser aplicada em relação à subtração. Como a gente vê aí, no caso, a gente tem 4 vezes, aí entre parênteses, 17 mais 32, que é igual a, que eu posso multiplicar primeiro 4 vezes 17, a soma, depois 4 vezes 32. Como assim, professora? Eu não estou entendendo o que a senhora está falando. Vamos ver aqui mais de forma melhor. Se eu tenho aí, ó, 4 vezes 17, aí eu tenho uma soma de mais 32. Então, esse número que está em parênteses representa que eu vou multiplicar os 2 por 4. Então, eu faço 4 vezes 17. Aí, eu repete o sinal do mais. E depois, 4 vezes 32. Certo? Aí, você multiplica 4 vezes 17, 68. Isso aqui, ó, dá 68. Repete o sinal de mais. 4 vezes 32, 128. E agora eu somo 68 mais 128, que dá 196. E agora vamos para a divisão? Aprender um pouco mais sobre divisão? Qual é a ideia de divisão que a gente tem? Está ligada ao quê? A repartir uma quantidade em partes iguais. Ou seja, a ideia de verificar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Por exemplo, aí a gente tem a imagem de uma pizza, certo? E eu reparti essa pizza em 8 partes iguais. Então, percebam que eu vou dividir. Ele continua a mesma quantidade, só que a gente vai dividir em partes iguais. Como é isso?
eu digo que aí no 20 está dividido por 2. Esse 2 significa o divisor. É a parte que eu estou dividindo. Divisor. Certo? O 20, ele representa o dividendo, que é o que eu vou dividir. E o resultado a gente chama de quociente, certo? Como é que a gente divide? Se eu tenho 20 dividido por 2, esse 2 aqui é igual a esse, então eu posso dividir. Quantas vezes o 2 cabe no 2? Uma vez. Por quê? 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Restou esse 0. O que é que eu faço com esse 0? Coloco no quociente. Então, 20 dividido por 2 dá 10. E percebam que se eu fazer o divisor vezes o quociente, me dá o dividendo. 2 vezes 20, 2 vezes 10, 20. As relações essenciais numa divisão de números naturais. Numa divisão de números naturais, o divisor deve ser menor do que o dividendo. E o dividendo é o produto do divisor pelo quociente. Como assim, professor? Nos números naturais, o dividendo sempre tem que ser maior. Porque se ele for menor, já não vai ser número natural. Então, tem sempre que ser maior para a gente dividir. Por exemplo, 10 dividido por 2. Entendeu? 10 é maior que 2. Vamos resolver esse probleminha, ó. Em um teatro, há 126 lugares distribuídos. Então, vamos resolver esse probleminha aí, ó. Em um teatro, há 126 lugares distribuídos em fileiras com 9 poltronas cada. Quantas fileiras existem? Então, eu vou fazer o quê? Dividir 126 dividido por 9. 126 dividido por 9. Então, vou começar. 1 dá para eu dividir? Não, porque é menor do que 9. Mas 12 dá para dividir. Então, quantas vezes esse 9 vai caber em 12? Uma vez, certo? Porque se eu fizer 2 vezes o 9, passa de 12. Então, 1 vezes 9, 9. Aí eu faço a continha de subtração. 9 menos 12 dá 3. Agora, 3 não dá, que é menor que 9. Então, baixo o 6, que dá 36. Quantas vezes o 9 cabe no 36? 4. Por quê? 4 vezes 9, 36. 36 para 36, nada. Então, o resultado aí é 14. Então, a gente vai ter 14 fileiras nesse teatro. E vamos ver um pouquinho o que é potenciação? Conceito. Potenciação é a operação utilizada para simplificar a escrita de uma multiplicação com muitos fatores iguais. Então, se na multiplicação eu estou repetindo aí o 3 5 vezes, tenho aí o 3 multiplicando 5 vezes, para eu facilitar, eu faço o quê? Se é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, dá 5 vezes, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Na potenciação, para a gente simplificar isso, a gente repete esse valor que está sendo multiplicado, 3, e conta quantas vezes ele está sendo repetido. Está sendo repetido 5, então eu coloco elevado a 5. Esse 3 significa o quê? A base da potência e o 5, o expoente. Então, quando você for colocar um número em forma de potência, você repete aqui o número que está sendo repetido e conta quantas vezes? 5. E coloca o número elevado, tá? Então, vejam aí nesse exemplozinho. Na primeira situação de um crescimento de uma populacional de uma bactéria, eu tenho uma mediação de... Na primeira tenho 2, aí ele multiplicou. Tem 4. Depois ele tem 2 vezes 4, 8. Depois de 8, ele tem 16. Então, ele vai aumentando de 2 em 2, né? Aí, qual é a quantidade de bactérias na quinta mediação? Se na quarta é 2 vezes 8, deu 16. Então, eu faço o quê? 16 vezes 2. Eu faço 16 vezes 2, que dá
32. Perceba o que é que está sendo repetido aí. O 2. O 2 repetiu quantas vezes? 5. Se eu colocar ele na forma de potência, vai ser dessa forma. Na primeira não foi 2, na segunda foi 2 vezes 2 e assim por diante. Não foi até o 5 na quinta mediação. Então, eu faço o quê? 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, certo? Aí eu repete, para eu colocar em potência, na forma de potência, repete aqui o 2, que é o que está sendo repetido, 2, e vê quantas vezes? 5, então vai ser 2 elevado a 5. Isso é a forma de potência que a gente coloca, o número, tá? Como vocês verem aí nesse slide aí, ó, na potenciação podemos destacar os seguintes elementos. O 4 está elevado a 5, a 4 é a potência, a base tem um expoente e o resultado é a potenciação. Como vemos também nos outros exemplos aí, ó. 4 vezes 4 vezes 4. Repete a base, que é 4, e vê quantas vezes está? 3. Então, eleva a 3 e dá o resultado. O 7 aí está em 4 fatores iguais. Repete a base, que é o 7, e eleva a 4, que dá 2.401. Então, a gente também tem na potenciação em um produto de fatores iguais, que é o que a gente viu agora há pouco, né? O produto de fatores iguais. E quando for elevado a zero, professora, quanto vai ser? Todo número que for elevado a zero sempre vai ser 1. Então, qualquer valor aí que esteja elevado a zero vai ser 1. Como vocês verem aí, ó. 5 elevado a zero, 1. 3 elevado a zero, 1. 25 elevado a zero, 1. Sempre elevado a 1. E quando for o expoente for elevado a 1, vai ser ele mesmo. 9 elevado a 1, 9. 125 elevado a 1, 125. 14 elevado a 1, 14. Tá bom? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se não entendeu, repete o vídeo, vê mais outra vez, com calma. Faz as anotações possíveis e façam a atividade, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.